Então, nós estávamos trabalhando com equações algébricas, pode dar uma olhadinha para mim? Equações algébricas. E paramos num teorema que ele é enunciado da seguinte forma. Bom, é teorema das raízes, o quê? Complexas, não é isso? Não reais. É isso aqui. Teorema das raízes complexas não reais. Alguém pode falar assim para mim, professor, o que significa teorema das raízes complexas e não reais? Acontece que qualquer número é complexo, qualquer número, tá? Eu sei que você vai falar assim, professor, você não comentou isso ainda, até porque eu não dei números complexos, mas só para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui uma rápida retomada de terceirão, tá? De terceirão. Caso você queira anotar, é só um comentáriozinho bem interessante, ó. Todo número natural, acho que eu falei semana passada, falei sim, todo número natural é o quê? Inteiro, todo inteiro é racional. Nenhum racional é o que eu falei? Irracional. Lembra disso? Todo natural é inteiro, todo inteiro é racional, nenhum racional é o quê? Irracional. Mas todo e irracional é o que eu falei? Real, são reais. E todo real, agora vem a parte séria, todo real é o que eu falei? Complexo, ou seja, qualquer número é complexo. Aí alguém vai dizer assim, professor, o que significa esse teorema que você está colocando aqui? Esse teorema está falando das raízes complexas, que é qualquer número, só que não o quê? Não real, não. Entendeu? Qual é a diferença? É aquele que tem i. É sobre isso que eu quero falar agora. Eu vou apagar isso aqui, que você já tem isso no caderno, né? Beleza? Vou retomar isso aqui depois em números complexos, pode ficar tranquilo. Posso apagar, né? Então tá. Ó, o que é que diz o teorema? Anotem aí. Se A mais BI é raiz de P de X, eu gostaria que você anotasse isso aqui. Se A mais BI é raiz de P de X, vírgula, então A menos BI também é. Isso é regra. Também é. Professor, você pode mostrar isso através de um exemplo? Aliás, é o que eu vou fazer. Toda vez que você tiver uma raiz com i, tem que ter a sua conjugada. Quem estudou números complexos sabe do que eu estou falando. Quem não estudou, é claro que vai ter que ter um pouquinho de paciência. Pretendo começar na próxima aula, evidentemente. Toda vez que você, ao resolver uma questão, tem i na jogada, tem que ter a sua conjugada. Professor, pega um exemplo para a gente poder entender. Olha só o exemplo bem simplesinho, vai. X ao quadrado mais 9 igualeia a zero. Pense num camarada que elevado ao quadrado com 9 dá zero. Tem chance de alguém real ao quadrado com 9 e dá zero, pessoal? Impossível, professor. Alguém ao quadrado acrescenta 9 e dá zero. Qualquer cara ao quadrado vai dar positivo, não vai? Qualquer cara positivo e acrescentando 9, como é que vai dar zero, professor? Isso não é real, professor. Mas mostra para mim que não é real. Vou mostrar. Basta você passar o 9 para o outro lado. O que vai acontecer? Lógico, menos 9. Mas, Natália, como é que faz isso aí? Aí entra números complexos. Beleza? X é igual, me ajuda aqui, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. No terceirão vocês viram isso, claro que sim. O professor deve ter falado. X é igual a mais ou menos... Vocês se lembram como é que faz a raiz de menos 9? É fácil. Exatamente. Raiz quadrada de 9 vezes menos 1, é isso mesmo. X é igual a mais ou menos... Qual a raiz de 9? 3. E qual é a raiz quadrada de menos 1? É o i. Tá? Eu vou ensinar isso depois em números complexos, pode ficar tranquilo. Tá lá, ó. É assim que funciona. Ou seja, vocês estão vendo mais 3i aqui, moçada? E automaticamente a sua conjugada. Qual é o conjugado de mais 3i? Menos 3i. Isso é regra. Toda vez que eu tiver i na jogada, tem a conjugada. Isso é regra. Tá? Então a solução vai ser o quê, professor? Mais ou menos 3i. Natal, mostre um outro exemplo. É o que eu vou fazer agora. Tá? Vou pegar um outro exemplo só para você fixar. X ao quadrado, coloque aí menos x. Menos 2x. Menos 2x
mais 5 igualei a 0, tá? Então, mais uma aqui, Bhaskara, use Bhaskara, por favor, tá? Não fica perdendo tempo com SP não, para não, né? Vocês vão provar que vai ter I, tem que ter as duas raízes automaticamente. Ela e a sua conjugada, ok? Ó, x é igual a menos, eu vou meio diretão, tá? Menos b mais ou menos, b ao quadrado, quanto é que vai dar? Posso direto? 4, menos 4ac, 4 vezes 5, 20, certo? Fiz meio, bem caprichado aqui para você entender. Ó, b ao quadrado é 4, menos 4ac, 4 vezes 5, 20, 4 menos 20. Vai dar raiz de negativo, vai pintar I na jogada, correto? Tá? Questãozinha clássica, viu, gente? Isso aqui pode aparecer numa prova geral, tá? X é igual a 2 mais ou menos, posso fazer mentalmente? Da raiz de menos 16. Qual a raiz de 16? 4 menos 16, 4i. Pode ser? 4i dividido por 2. Dá para simplificar o 2 e o 4 com 2. Pode ser? Vamos direto? Simplificando, fiz direto. Aqui automaticamente eu tenho x' e tem a sua conjugada. Isso é fato. Toda vez que você tiver item conjugado. Tá? Então isso você já vai levar para a prova dominando, que é muito sério e facílimo. Qual é a primeira raiz, por favor? 2 por 2, quanto dá? 1. Então vai ficar 1 mais 2i, e se tiver 1 mais 2i, tem que ter o quê? 1 menos 2i. Automaticamente, 1 menos 2i. Está mais do que provado, né? Nem vou discutir. Beleza? Aí, colega, vem um conteúdo muito sério, já vou falar sobre o próximo tópico, que é exatamente isso aqui, ó. Olha só, questão de prova. Gostaria muito que você anotasse aí. Solução os dois, né? Claro. Tá? Solução aqui, se você quiser completar. Quem é a solução, Natal? 1 mais 2i e, com certeza, tem que ter necessariamente 1 menos 2i. Olha uma questão clássica de prova, pessoal. Pensa numa prova legal e o cara me afirma o seguinte, ó. Se i, 1 menos i, 3 menos 2i e 5 são raízes de p de x igual a 0, então o menor grau possível para p de x é 3 pontinhos. Eu quero saber qual o menor grau possível, sabendo que esses 4 caras são raízes desse polinômio. Tá? Quantas raízes estão claras para nós aqui? Só que é raiz. I, uma raiz. Sim ou não? Uma. 1 menos... Opa, 1 menos i, né? 2 raízes. 1 menos i. 3 menos 2i. 3 raízes. 5, 4 raízes. Eu pergunto, p de x só tem 4 raízes ou obrigatoriamente tem que ter mais raízes? Obrigatoriamente tem que ter o quê? Mais raízes. Prove, professor, vou provar. Se eu tenho a raiz i, necessariamente tem que ter o quê? Menos i. Já tem quantas? 2. Vocês concordam comigo? Isso é fato, viu, gente? Se eu tenho 1 menos i, terceira, automaticamente, já tem grau, o que, pessoal? Já deu grau 4. Se eu tenho 3 menos 2i, 5, e mais uma, 6, porque tem que ter 3 mais 2i, sim ou não? E mais a raiz 5. Se tem a raiz 5, necessariamente menos 5 ou não? Não existe teorema para isso. Então vamos lá. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7. Qual o menor grau possível? 7. Isso pode cair em prova. Tá, pessoal? Então veja bem, toda vez que pintar uma raiz imaginária, você já tem que pensar no conjugado dela. Sempre assim. Então, qual o menor grau possível, professor? Grau 7. Não, tá, eu não entendi, porque o menor possível não poderia ser 50, professor? Poderia ser 50. É o que eu vou explicar agora. Escreva aí. Multiplicidade de uma raiz, eu volto a falar sobre isso. Multiplicidade, é isso mesmo. Multiplicidade
de uma raiz. Ô, moçada, alguém da sala sabe o que é multiplicidade de uma raiz? Você tem ideia do que é isso? Multiplicidade de uma raiz é a quantidade de vezes que uma determinada raiz aparece na solução de uma equação. Eu vou escrever, tá? Multiplicidade é a quantidade, vamos usar essa linguagem bem simples, é a quantidade de vezes, pode ser isso, que uma determinada raiz aparece na solução de uma equação. Solução de uma equação. Tá? Ponto. Eu vou citar um exemplo extremamente simples. Tá? Olha para essa equação aqui, moçada. X mais 1, por exemplo. Se eu fosse igualar isso aqui a zero, eu vou apagar, tá? Espera só um pouquinho. Se eu fosse igualar a zero aqui, quantas raízes essa equação possui? Pode falar, quantas raízes essa equação possui? Só uma. Quem é? Menos 1, claro, professor. Lógico. Agora, se eu fizesse isso aqui, x mais 1 que multiplica x menos 2, se eu igualasse isso aqui a zero, quantas raízes essa equação possui? 2. Quem são as raízes? Menos 1 e 2. Sim ou não? Muito bem. Mas eu quero ir um pouquinho mais. X mais 3 que multiplica x menos 6. Preste atenção agora. Se eu igualar isso aqui a zero, pergunta, quantas raízes essa equação possui? Com certeza. 4 raízes. Quem são elas? Menos 1, 2, menos 3 e menos 6. Todos concordam comigo? Claro que sim. Mais 6, obrigado. São elas, menos 1, 2, menos 3 e... Ok? Agora eu vou mudar a minha questão, tá ok? Vai ficar x mais 1, aqui vai ser elevado ao quadrado, aqui elevado à terceira e aqui elevado à quarta. Poderia ter mais e assim vai, certo? As raízes, professor, mudaram ou não mudaram? Não mudaram, eu explico por quê. O que significa x menos 2 ao quadrado? É x menos 2 vezes x menos 2, estou certo ou errado? Lógico, a raiz continua sendo 2, sim ou não? Só que a raiz 2 vai aparecer quantas vezes agora? 2 vezes, é isso que eu vou escrever agora. As raízes são, vamos lá, menos 1 é uma delas, quem que é a outra? 2, quem que é a outra? Menos 3 e a outra é o quê? 6. A primeira é uma raiz simples. Gostaria que você anotasse. Natal, o que significa uma raiz ser simples? Ela ocorre uma única vez. Numa equação, uma raiz pode ser simples? Pode ou não pode? Pode. E dentro de equações algébricas, uma raiz pode ser dupla. Olha que interessante. Se aparecer a frase, uma raiz é dupla, significa o quê? Ela ocorre 2 vezes. Espera aí, professor, então significa essa aqui é o quê? É isso mesmo, tripla. E a outra, quádrupla, e assim por diante. Então uma raiz pode aparecer quantas vezes o cara quiser. Raiz dupla. O menos 3 é uma raiz, o quê? Tripla. O 6 é uma raiz, o quê? Quádrupla. Tá? Quádrupla. Natal, peraí. Poderia ser, por exemplo, 20 aqui, 35 aqui, 48, por exemplo? Pode. Tá? Eu poderia adaptar isso aqui, aliás, vou fazer isso, tá? Só para você ter uma ideia a respeito do que eu posso chegar aqui. Dá uma olhada. Se eu tirasse o 2, o 3 e o 4, qual seria o grau da minha equação? Se eu tirasse o 2, o 3 e o 4, ficasse só x mais 1, x menos 2, seria grau 4. Do jeito que está aqui, qual é o grau da minha equação? Vocês podem falar? 10. 4, 3, 7, 9, 10. Grau 10. Significa então, professor, que eu tenho 10 raízes. É isso, professor? É isso mesmo. Eu tenho 10 raízes. Logicamente, as raízes são menos 1, 2, menos 3 e 6, só que uma delas está ocorrendo 4 vezes, a outra 3 vezes e a outra o quê? Uma vez. 2 e 1. Certo, pessoal? Por isso que tem grau 10. É assim que fala, e por isso que tem 10 raízes. Certo? Agora, muito cuidado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos imaginar que você, ao resolver uma questão, o cara falou assim, ó, solução é igual a 1. Se a solução de uma equação é um cara apenas, significa então, professor, que ela tem grau 1. A resposta é não. Se a solução é 1,
A equação que me deu solução 1 pode ser até de grau 1000. Pode ou não? Pode. Prove, professor. Vou provar. Eu vou usar esse espaçozinho aqui só para você ter uma ideia. X menos 1, se eu igualar isso aqui, do jeito que está aqui a zero, quem é a raiz? 1, sim ou não? Se eu pegar esse cara e falar, eu quero elevado a 2, tá? Igualei a zero. A raiz continua sendo o quê? 1. 2 vezes. Se eu pegar isso aqui e igualar a 20, moçada, é o meu 1 20 vezes. Sim ou não? Porque x menos 1 a 20 é x menos 1, x menos 1, x menos 1, x menos 1. Quantas vezes? 20 vezes. Então eu posso dizer que a raiz 1, ela tem multiplicidade o quê? 20. Pode ter multiplicidade o quê? 200. E pode ter multiplicidade 2 milhões, 3 milhões e assim por diante. Ou seja, não. Poderia, por exemplo, entendi a tua observação. X a terceira, por exemplo, x menos 1 a terceira é x menos 1, x menos 1, x menos 1. Quantas vezes está ocorrendo? 3 vezes. Ou seja, a raiz 1 é raiz de uma equação de grau 3. Se eu desenvolver esse cara e resolver, vai dar 1, 1 e 1. Infelizmente, meu tempo não permite isso. Tá? Mas você concorda que x menos 1 a terceira é x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1? Que ao desenvolver vai dar x cubo, não sei o que, não sei o que. E ao resolver a equação, quais serão as raízes? 1, 1 e 1 de novo. Certo? Infelizmente o tempo não permite mostrar isso aí. Mas é essa a conclusão que se chega. Beleza? Com qualquer número. Inclusive com i. Professor, mostra isso para nós, vai. Vou mostrar rapidão. Até interessante, pessoal, vale a pena. Vou mostrar por quê. Eu disse x menos 1 elevado à terceira igual a zero. Foi isso que eu falei ou não? Foi. Vocês conseguem desenvolver isso aqui mentalmente ou não? Não, né? Ninguém gosta, tá? Ninguém gosta. Você poderia desenvolver, professor? Posso. Mas não vou fazer isso não, tá? X menos 1 que multiplica o quê? X menos 1 que multiplica x menos 1. Vocês sabem que a raiz é 1, óbvio. Professor, desenvolve isso aí, vai. Tá bom. X vezes x dá o quê? X quadrado menos x mais 1, que tem que multiplicar x menos 1, não é assim? Tá. E aí eu vou pegar x ao quadrado menos quantos x? 2x mais 1, esse cara terá que multiplicar x menos 1 e o resultado vai ser zero. Eu vou desenvolver isso aqui, tá? X quadrado, x dá x o quê? X terceira, x cubo, menos x quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 2x, mais x e menos 1 igualei a zero. Tudo bem até aí? Estou fazendo um bom produto. Vai dar x à terceira menos 3x ao quadrado, mais quantos x? Mais 3x e menos 1 igualei a zero. Claro que vai dar uma equação de que grau, pessoal? Grau 3 tem que ter quantas raízes? 3. E essas 3 raízes são o quê? 1, 1 e 1. Prove. Usando Ruffini, pode ser? Claro, vou usar Ruffini. Vamos usar Ruffini então, moçada? Me ajuda aí. Quem são os caras que eu coloco aqui? Dita para mim. 1 de x cubo, menos 3. 3 e menos 1. Quem é raiz com certeza? 1. Se eu aplicar Ruffini, tem que dar o que lá embaixo? Tem que zerar. Repete o primeiro cara. Quanto é que dá aqui? 1. Menos 2. Menos 2. Paga 3. 1. 1, tira 1. Zerou. Quem é a próxima raiz com certeza? 1 de novo. O que vai dar aqui embaixo desse cara? Tem que zerar, senão não é raiz. Prova. 1. 1 vezes 1, 1. Tira 2. Menos 1. Menos 1. Com 1, zerou. Quem é a outra raiz? 1 de novo. Vamos lá, professor. Vamos. Abaixo o primeiro cara. Tá lá. 1 vezes 1. 1. Tira 1. Zerou. Quais são as raízes, pessoal? 1, 1 e 1. Se aqui fosse 30, daria uma equação x elevado a 30, x a 29, não sei o quê. Sim ou não? Esqueça, né? Quais seriam as raízes? 1, 1, 30 vezes. Se aqui fosse 300, começaria com o quê? X a 300. E quem seriam as raízes? 1, 1, só 300 vezes. Tá? Beleza? Isso é fato sempre, pessoal. Tá bom? Relações, isso aqui é muito sério, hein? Relações de Girardi. Olha, pessoal, sinceramente, se tem um camarada que foi feliz na sua descoberta, eu chamo esse camarada de Albert Girardi. É o cara. O que eu já falei desse sujeito aqui com vocês foi uma festa. Falei acho que no mínimo umas 50 vezes, no mínimo.
E vocês vão saber por quê. Olha só o que esse cara falou. Se você tem essa equação, ax² mais bx mais c igual a zero, isso aqui é uma equação de que grau, por favor? Segundo grau. Pelo fato de ser segundo grau, nós temos quantas raízes, por favor? 2 raízes. Vamos escrever as 2 raízes? Natal, quem são elas? Eu quero que elas sejam chamadas de alfa e beta. Pode ser ou não? Tá bom? E aí, olha só o que esse cara falou. Olha o que Girardi afirmou. Se eu pegar a raiz alfa e somar com a raiz beta, existe uma relação dentro da própria equação. Vocês sabem isso. O que nós sabemos, professor? Gente, quantas vezes que eu fiz uma equação de segundo grau por soma e produto aqui? Sejam sinceros. No mínimo 20 vezes, no mínimo, né? É exatamente o que Girardi falou. Ao somar uma raiz com outra, existe uma fórmula para isso. Qual é a relaçãozinha, professor? É menos B sobre A. Eu acho que vocês viram isso no ensino médio, eu acho. Tá? O produto entre elas, quem é o produto, professor? É alfa vezes beta. Não tem a soma e produto, pessoal? A soma é alfa mais beta e o produto é alfa vezes beta. Tem uma relação para alfa vezes beta, professor? Tem relação sim. Qual é a relação entre alfa e beta? É C sobre o quê? C sobre A. Isso é fato, Natal? É. Você pode provar para mim? Posso. Pega um exemplo, vai. Vou citar um exemplo só para você ter uma ideia. X² menos x, vou pegar menos 20. Tá? Quem são as raízes? Vocês podem dizer para mim quem são as raízes ou não? Vamos fazer por SP? Vamos fazer por Girardi? Está me desafiando, professor? Não, não. Quem são as raízes? Alfa e beta. Quem seria alfa e quem é beta? Vocês podem dizer ou não? Tá bom, que bom. Vamos falar então quem é alfa e quem é beta. Quero 2 caras cujo produto é 20. Vai, pensa aí comigo. Produto 20. 4 e o quê? Ótimo. 4 e 5. Isso é Girardi, fera. Quando que 4 e 5 dá soma mais 1? Não é mais 1? Tem que trocar o sinal, né? Mais 1. É menos BA. Tem que ser menos 4. Soma isso aqui para mim. Soma alfa com beta. Vê quanto dá. Somando. Quanto é que dá a soma? 1. A soma é menos B sobre A. Cadê o B? O B não é menos 1? Menos, e esse menos dá o quê? Mais 1. A soma realmente dá mais 1 ou não dá? O produto é C sobre A. Quem é o C? Menos 20 sobre 1. Dá menos 20. O produto dá menos 20 ou não dá? Lógico que dá. Isso é Girardi. Então a gente aplica Girardi simplesmente o tempo inteiro. Vamos aplicar Girardi de novo? X² menos x menos 56, por exemplo, igual a 0. Quero 2 caras cujo produto é 56. 7 o quê? 7 e 8. 7 vezes 8 dá 56 ou não? Quando que 7 e 8 dá mais 1? Porque tem que trocar o sinal, não tem? Quando que 7 e 8? Quando for menos 7. E aí você começa a brincar com isso aqui. Mais uma. X² menos 2x menos 8, por exemplo. Vamos aplicar Girardi? Soma tem que dar quanto? 2. Produto tem que dar 8. Pense em produto 8. 2 e o quê? 2 e 4. Quando que 2 e 4 dá mais 2, né? Porque a soma tem que trocar o sinal. Quando que dá mais 2? Quando for menos 2. 4 tira 2 dá mais 2. Pronto. E assim você começa a brincar. Isso é Girardi, fera. Só que Girardi foi de uma felicidade monstro. Sabe por quê? Porque o que ele mostrou aqui vale para a equação de grau o quê? 2 vale para a equação de quê? Grau 3, grau 4, grau 5, grau N.